Falei, rapaziada, agora é papo sério, viu, mano? De verdade. Não dá pra manter o Daniel no grupo. Que isso, velho? Simplesmente não dá. Não dá. O que, mano? Não, eu concordo, Porra, mano. eu A gente concordo com você, voltou no tempo. A gente voltou no tempo pra tentar arrumar ele. Ele continua nazista. Não, velho, mas que Esse isso, cara é velho? um bosta. Não, mano, mas não não dá, julga não, ele, não, Não velho. tem como. Não, Ele é dá. nosso O cara amigo, continua mano. nas essa porra. Eu não quero! Eu não quero esse cara no meu podcast! Ô, velho, primeiro que o podcast é meu. É meu e do Daniel. Se vocês não querem, vai embora e faz outro, mano. É sim, então. Você vai falar isso? Vai embora e faz outro, mano. Vai embora e faz outro, então, mano. Vai ser assim, Você quer então. pagar você da comunidade, Demorou, senhor? então. Vocês não querem saber do amigo Daniel, vai embora, Então mano. tá bom, a gente Vou não embora, quer mas eu vou embora esse rendido, porco eu vou cast embora também, mais não. Vou embora rendido essa porra. Fala galera, beleza? Esse é o corte do Porco Cast. E fiquem com o vídeo aí e vamos nessa, maluco! Ai, ai. Mas e aí, Gustavão? Você é um professor de geografia e tudo mais, e a gente queria saber um pouquinho da sua opinião de como é que foi a viagem, o que você achou dela lá para Ouro Preto, né? Bom, foi uma viagem muito tranquila, né? A gente saiu de BH de manhã, chegamos lá por volta das 9 horas. É uma cidade muito bonita, né? Contendo vários traços da história mineira. A gente anda pela cidade, a gente realmente pode sentir a história, né? Parece que a cidade conversa conosco, não é mesmo? Então, no geral, assim, foi uma viagem de grande aprendizado para os alunos e também para mim, né? Uai, bacana demais. Mas como é que foi a viagem? Como é que é a cidade em si? Você tem alguma característica dela, alguma história que você quer contar? Não, né, Enzo? Antigamente, Ouro Preto se chamava Vila Rica, né? E a gente sabe que ela era uma das maiores cidades de Minas Gerais. Ela era a capital, né? Então, isso fazia com que ela seja um importante centro cultural de Minas Gerais, né? Facilitando ali também o movimento da Inconfidência. Além de concentrar ali também os desgastes econômicos e políticos da elite, né? E aí, Gustavo, bom que você tocou nesse assunto da Confidência Mineira. A gente tá aqui com o Carlinhos, que é um historiador, e a gente convidou ele pra esse episódio aqui porque ele é um mineiro muito forte, assim, e ele é um estudante de toda a obra mineira e ama tudo que é relacionado com Minas. E eu tava esperando se você podia responder uma perguntinha pra gente aqui. Que tipo de associação você pode fazer entre a cidade de Ouro Preto e a Confidência Mineira? Você pode falar isso aí pra gente, por favor, Carlinhos? Fala comigo, Daniel. O negócio é o seguinte, a relação entre Ouro Preto e Confidência Mineira é bem grande, elas são interligadas, né? Uma nasceu dentro de outra, eu vou explicar muito bem pra vocês do que está se tratando e do que se fala. Primeiramente, a gente tem que entender que não era Ouro Preto, antigamente se tratava de Vila Rica, na qual era a comunidade, era a vila onde se localizavam as maiores minas de Minas Gerais e onde foi mais colonizado e, assim, vamos dizer, explorado na região de Minas Gerais, por isso conhecido atualmente como Ouro Preto. E aqui Ouro Preto só tem esse nome pelo fato de que o ouro era encontrado em pepitas de minério. Então, quando você pegava o ouro em si, ele era negro, ele tinha uma camada de minério. Então, só quando você quebrava que ele só aparecia aquela camada dourada de ouro. Mas, vamos voltar para o foco da pergunta, que a associação de Ouro Preto com a Inconfidência Mineira é pelo fato de que a Inconfidência Mineira e seus percursores todos se iniciaram e nasceram lá dentro de Ouro Preto, da antiga Vila Rica. Então, por isso a Inconfidência Mineira é tão voltada, tão interligada e tão focada ali em Ouro Preto mesmo. Mas o nascer da Inconfidência Mineira se dá pelo fato de que, no contexto atual, na época, a sociedade estava insatisfeita com o governo da época. Para que essa insatisfação em detrimento da legalização do ouro, da burocracia para se ter o ouro, não só afetava os classes médias, mas principalmente aqueles que detinham maior poder e voz, que era a elite, a qual ela foi muito afetada e sofreu grandes prejuízos pelo fato de que, na percepção deles, pelo fato da burocratização e da legalização do ouro, na qual você tinha que pagar parte para o governo, você ficava com muito pouco. Então a elite percebeu e teve a visão pelo fato de que ela estava sendo, entre aspas, roubada, ela ficava com muito pouco daquilo que ela detinha. Então foi uma grande satisfação por parte inteira da sociedade. Bacana, hein, Carlinhos? Legal. Então, Gustavão, você que gosta muito de ler,
já deve ter lido O Romanceiro da Inconfidência, né, que é um livro de Cecília Meirelles, e tá totalmente aliado com a cidade de Ouro Preto e tudo o que ocorreu nela. Fala um pouco pra gente sobre o contexto desse livro, e se você puder dar uma ênfase maior ao Romance 24, acho que nele tem um aspecto bastante importante para nossa conversa. Então, Pedro, a gente sabe que essa obra da Cecília Meirelles se encontra dentro do período pós-modernista brasileiro, né? A gente pode observar isso pelas características de liberdade do escritor, né? Mais um individualismo ali modernista. E também dentro do livro, se a gente aprofundar mais, a gente consegue observar que ela conta sobre a conspiração contra a coroa portuguesa, né? Que acontecia ali na antiga Ouro Preto, né? Chamada Vila Rica na época. Contando detalhes sobre reuniões de alguns figurões da época que debatiam aspectos econômicos, sociais, né, que estavam sendo controlados pela coroa portuguesa na época. E também, dentro desses figurões, ela destaca aqui pra gente sobre alguns poetas, né, dentre eles Cláudio Manuel da Costa, Inácio José de Alvarenga Peixoto e Tomás Antônio Gonzaga, né, que foram árcades que elaboraram a bandeira de Minas Gerais, né, com o lema que a gente conhece aí hoje em dia, junto aí ao Triângulo Vermelho, que se chama Libertas Quae Será também, né? Entendi, bacana demais, irmão. Aproveitando que o Gustavão aí citou os poetas árcades, eu queria chamar o Carlinhos novamente e fazer um questionamento rapidinho pra ele. Qual que é a relação dos árcades com o movimento da Inconfidência? Que até agora eu não consegui ver nenhuma relação que o poeta consiga encaixar o movimento árcade na Inconfidência Mineira. Você podia explicar pra gente, por favor? Fala, Daniel. O negócio é o seguinte, pra gente entender essa relação, a gente tem que entender também como Ouro Preto funcionava. Ouro Preto, como era o grande centro cultural de Minas Gerais e uma das maiores cidades, no caso, então nada melhor do que a maior cidade de Minas Gerais, a megalópole, para você dissipar novas ideias e um movimento contraditório, né? Um movimento, assim, que daria um grande impacto no estado e até em termos de, tipo assim, magnitude do país inteiro. Seguinte, como Ouro Preto era a maior cidade, ela era a cidade onde você conseguia dissipar novas ideias, onde você conseguiria ganhar novos seguidores, novas pessoas para acreditarem na sua proposta e na sua ideia, e na ideia na qual a gente está falando da Inconfidência Mineira, que seria um movimento contrário ao que estava acontecendo na época e contrário ao Estado. E, além disso, também, como consequência dela ser a maior de Minas Gerais, Ouro Preto era a cidade que concentrava fato disso, né, os desgastes econômicos, políticos, entre outros. Mas os árcades, eles entram com um papel crucial, importantíssimo, quando se trata da elaboração da Inconfidência Mineira devido às suas inspirações iluministas e à concentração dos principais e dos seus ideais iluministas, pelo fato também de que a maioria dos árcades que fizeram parte desse movimento importantíssimo estavam presentes na Vila Rica, né, atual Ouro Preto. Então, nada melhor do que a maior cidade de Minas Gerais com o maior número de árcades, né? E sendo eles os principais, né, deste modo, sendo Cláudio Manuel da Costa, Inácio José de Alvarenga, Peixoto, Tomás Aquino Gonzaga, foram os árcades inconfidentes, que tiveram grandes participações na Inconfidência Mineira. E foram os poetas, por exemplo, que elaboraram, como o nosso Gustavão já falou, né, que foram aqueles que elaboraram a bandeira. Então, nada melhor do que a maior cidade de Minas Gerais, com o maior número de árcades, com os árcades mais influentes do movimento, no caso. Muito obrigado, Carlinhos. Bom, então é isso. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Daniel, Carlinhos, Gustavão, Duarte? Não, obrigado. Não, meu amigo, muito obrigado. Não, eu gostaria de acrescentar aqui, né, no fim desse podcast, que durante essa viagem eu confesso que encontrei o amor comunista da minha vida, né? Elisete Aguiar. E se ela quiser viver um verdadeiro romance, né, escrito por Karl Marx, ela pode me encontrar aí às quintas-feiras. Bem utópico, né? Isso, exatamente, se é que você me entende. Realmente temos entre nós aí, né, o último romanceiro da Inconfidência Mineira.